Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal CCM. Estamos de volta aqui fazendo mais um vídeo da história do Lloyd. A gente fez o vídeo número 1 que falava basicamente da importância do Lloyd para a Marinha Mercante Brasileira. A gente fez o vídeo 2 que falava basicamente de como o Lloyd surgiu, o contexto histórico do final do século XIX, a fundação do Lloyd brasileiro e as circunstâncias que envolviam a criação do Lloyd brasileiro naquele momento, que foi em fevereiro de 1890. E nesse terceiro vídeo, galera, a gente vai falar basicamente da trajetória do Lloyd, da sua fundação pelo Barão de Jaceguaí em 1890 até as portas da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai dar uma navegada boa, vamos fazer uma travessia aqui legal, tá bom? E a gente vai chegar, pelo menos eu vou tentar, eu prometo, até antes da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Eu queria mostrar para vocês também o seguinte, ó, esse daqui é o jornal à noite de 1955, quando o Lloyd estava fazendo 65 anos. Então, como eu falei lá no vídeo 2, para quem não assistiu, esse jornal é um jornal da época que falava do Lloyd na época e ele dá para a gente o distanciamento histórico necessário para a gente falar hoje, em 2021, de como o Lloyd, vamos dizer assim, se situava lá naquele momento, em 1955. Tá bom? Então esse daqui é a fonte principal. Eu também andei lendo algumas coisas, alguns trabalhos que tem na internet sobre a história do Lloyd, conversei com algumas pessoas que fazem trabalhos muito bacanas sobre o Lloyd brasileiro também, mas basicamente as informações eu tirei desse jornal aqui, tá legal? Que o link desse jornal eu vou deixar, tá lá no vídeo 2, eu vou deixar aqui também. Aqui é mais uma informação, essa bandeirinha aqui, ó, LB, é a bandeira dos primeiros 10 anos do Lloyd, de 1890 até 1901. E depois, a partir de 1901, ficou essa bandeira aqui, que é a bandeira que a gente conhece, que é a bandeira que terminou com o Lloyd na sua extinção, que é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá bom? Então, a partir de 1901, a bandeira do Lloyd foi essa aqui. Tá beleza, pessoal? Bom, galera, então, deixa eu beber uma aguinha aqui, ó. Fazer uma propaganda da minha caneca do Lloyd e fazer uma propaganda da minha camisa do Lloyd, que eu comprei especialmente para gravar essa série. Então tem que fazer uma propaganda, né, galera? Bom, então, pessoal, depois da gente conversar sobre esse lance, esses parágrafos da reportagem, eu queria meio que só para registrar essa pauta. Então, ó, de 1886 a 88 foi a solicitação do almirante Jaceguaí, Barão de Jaceguaí, para se criar uma Marinha Mercante Brasileira. Então a gente diz que em 1886 a gente começou a gerar o Lloyd brasileiro. Nessa faixa de 86 a 88 o governo imperial topou, tá tudo certo. Aí ele pensava, ó, tá vendo? Uma linha Santos-Rio-Hamburgo, uma linha Santos-Rio-Gênova. Aí em 1890 foi fundado o Lloyd brasileiro. Então, como a gente falou, em 1890 já no governo republicano, o Lloyd foi fundado. E aí ele incorporou 5, depois mais 3 empresas menores de cabotagem. Aí vem aquele lance que a gente estava falando, tá? O compromisso do almirante com o Congresso era criar o Lloyd, receber subsídios do Tesouro, mas ao mesmo tempo ele tinha que, a contrapartida dele era manter as navegações pequenas, regionais e deficitárias e os navios antigos. Então, ele, logo no primeiro ano, galera, o almirante, o Barão de Jaceguaí, no primeiro ano, ele pegou o boné e foi embora. Tá vendo o boné? Pegou o boné, o almirante, Barão de Jaceguaí, pegou o boné e foi embora. Falou, não quero mais, eu pensei uma empresa de navegação completamente diferente. Cadê meu boné? Pegou o boné, botou o boné na cabeça, foi embora com 1 ano de Lloyd. Foi embora. Tchau, galera. Tô indo embora. Uhul! Então, pessoal, já voltei. Deixa eu beber uma água. Que o almirante não aguentou, cara. O almirante falou, cara, mas você não aguenta, fico, então você não continua. fico aqui. Mas eu aguento. O almirante não aguentou, mas eu aguento. Então, rapaziada, o almirante Barão de Jaceguaí se mandou. Se mandou por quê? Porque nada do que ele pensava aconteceu, não tinha como. Ele pensou um Lloyd diferente, ele era um militar e bolou aquilo junto com um imperador, quer dizer, e de repente você entra num congresso republicano, cara. Pô, se hoje já é como é, tu imagina como era naquela época. Ele pegou o boné dele e foi embora.
E aí quem assumiu? Assumiu o engenheiro Manuel Buarque de Macedo, em 1891, um aninho de aniversário do Lloyd, já tinha um outro, vamos dizer, diretor-presidente. E esse cara, esse Manuel Buarque de Macedo, esse engenheiro, ele era uma personalidade da República. Ele era um cara como se fosse um ministro de infraestrutura, mais ou menos assim um Tarcísio Freitas hoje. Então ele mandava na navegação, nos transportes. Transportes era o que? Era navio, lombo de burro e carro de boi. Mas de qualquer jeito ele era um cara que mandava no transporte, infraestrutura, e a gente está falando de Rio de Janeiro basicamente, né? Que era a capital da República naquele momento. Então esse cara, o Manuel Buarque de Macedo, ele assumiu o Lloyd e tocou pau no Lloyd, falou, vamos embora assim mesmo, deficitário, com dívida pra caramba. E aí ele seguiu. Quando foi em 1895, 5 anos depois, o Manuel Buarque falou, não tem como seguir desse jeito, a gente está deficitário, a gente não consegue ganhar dinheiro. E aí o governo nacionaliza o Lloyd brasileiro. Então em 95 o Lloyd deixou de ser uma empresa privada e passou a ser uma empresa gerida pelo Estado, tá legal? E aí de 95 ela foi até 99 e em 99, final do século XIX, virada para o século XX, o governo resolve decretar a falência do Lloyd. Ó, não tem como, vamos falir o Lloyd, porque ele só dá prejuízo, ele não consegue ser competitivo no mercado de navegação, não consegue ser competitivo nas viagens transatlânticas, porque ele compete com empresas centenárias, né? E aqui no Brasil ele só dá prejuízo, vamos falir. Só que um dos maiores credores do Lloyd, quem era? O Banco do Brasil, que era um banco estatal, já naquela época, como é até hoje, né? E aí o Banco do Brasil pensou, cara, nós vamos levar um prejuízo, gigantesco, vamos fazer o seguinte, acertou lá com o governo, falou, não, a gente vai assumir o Lloyd brasileiro. Então o Lloyd estatal e falido, decretada a falência, passou para as mãos do Banco do Brasil. Para quê? Para o Banco do Brasil poder tentar reestruturar o Lloyd e depois revender o Lloyd, ou seja, para não perder tudo e faturar alguma coisa. E assim foi feito. E aí quando foi em 1906, o Lloyd brasileiro foi vendido pelo Banco do Brasil. Vendido para quem? Para um consórcio, tá, de empresários, empreendedores da época. O Banco do Brasil provavelmente ofereceu muitas facilidades. Ele falou, cara, a gente vai faturar um dinheiro aqui, diminuir um pouco o prejuízo com as dívidas do Lloyd e vamos entregar na mão de, parece que eram 20, 25 empresários, fizeram como se fosse uma sociedade anônima, se cotizaram ali e quem voltou na direção? O mesmo Buarque de Macedo, de novo, liderou o consórcio comprador. E aí ele ficou nessa, vamos dizer assim, recompra do Lloyd pela iniciativa privada, eles injetaram uma grana, construíram 18 navios na Inglaterra, compraram mais 19 navios usados, então só nessa brincadeira são 37 navios novos. Só que o Lloyd, naquele momento, galera, 37 navios novos, o Lloyd tinha mais outros 37 caindo aos pedaços, navegando por tudo quanto era canto do Brasil. E aí, de 1906 até 1913, as dívidas do Lloyd foram aumentando, porque os navios novos geravam recursos, mas os navios velhos drenavam recursos. E aí, quando foi em 1913, véspera da Primeira Guerra Mundial, o Lloyd mais uma vez faliu, não tinha jeito, voltou para a mão do Estado, e o termo que se usava na época é Lloyd Patrimônio Nacional. Então, em 1913, na portinha da Primeira Guerra Mundial, o Lloyd voltou para as mãos do Estado de novo. E aí, galera, olha só que interessante, um dos poucos ciclos de crescimento, de grande crescimento do Lloyd foi exatamente na Primeira Guerra Mundial. E então, na Primeira Guerra Mundial de 1913, a guerra foi de 14 a 18, né? Então, a partir dessa compra, vamos dizer assim, dessa interferência do Estado, trazendo o Lloyd para a mão do Estado novamente, aí estoura a Primeira Guerra Mundial na Europa, os portos na Europa simplesmente pararam, então navio inglês, navio português, navio holandês, navio do caramba, não tem mais navio, está tudo parado. Então, a gente com a Europa em guerra, os navios europeus parados de uma forma geral, os portos europeus fechados na maioria deles, e o Brasil aqui não tinha mais a concorrência das empresas estrangeiras, navio estrangeiro navegando. Então ele cresceu muito, tomou conta da cabotagem, assumiu um papel que ele não conseguia porque ele tinha concorrência das empresas estrangeiras, e ele assumiu, tomou conta da cabotagem, começou a crescer, fazendo navegação para a América do Norte,
que naquela altura também uma república, crescia muito rápido, o Brasil fazia a navegação para a Europa que era necessária fazer, a galera fugindo da guerra da Europa, vindo para o Brasil em massa. Meu avô mesmo veio em 1917, quer dizer, pegou um vapor lá em Lisboa e no Porto, sei lá onde, veio para aqui. Então, a galera da Europa vindo para o Brasil fazendo essa navegação, os produtos que a gente mandava para lá para poder dar suporte na guerra, porque eles não produziam nada. Então foi um momento, foi o primeiro momento, primeiro ciclo de grande crescimento do Lloyd e de grande prosperidade do Lloyd. Então, se a gente perguntar aparentemente qual foi o momento de grande prosperidade do Lloyd, foi na Primeira Guerra Mundial. Bom, então galera, depois desse primeiro grande ciclo de crescimento do Lloyd, que foi devido naturalmente à Primeira Guerra Mundial, o governo então encontrou condições favoráveis de privatizar o Lloyd novamente. Então ele devolveu o Lloyd para as mãos, né, de empreendedores, né? E aí isso foi bem no início de 1920. Então ele enfrentou a década de 20 já nas mãos de empreendedores privados, vamos dizer assim, né? Então, galera, deixa eu dar um panorama para vocês do que foi 1920, já com o Lloyd privatizado novamente, tá? Eu marquei alguns tópicos aqui, ó, tá vendo? Eu marquei alguns tópicos que são as características desse período de 17 anos, que vai de 1920 a 1937, quando o Lloyd foi privado, tá? E é exatamente com esse período que a gente vai finalizar esse terceiro vídeo. Então, o primeiro item que eu marquei, com o fim da Primeira Guerra, volta à normalidade do comércio mundial. Meio óbvio, né? A Europa se reconstrói e aí você começa a ter de novo a concorrência dos navios estrangeiros. Então isso para o Lloyd já não era bom, porque aí ele, em vez de operar sozinho nas linhas tanto nacionais quanto estrangeiras, ele voltou até a concorrência dos navios estrangeiros. Isso daí não foi bom. E a situação favorável que o Lloyd adquiriu na Primeira Guerra Mundial, ela começou a reverter. Então ele já não tinha mais tanta carga, tanta oferta, um frete tão bom como tinha durante a guerra. E aí olha só o que aconteceu, a maquinistada aí sabe muito bem do que eu estou falando. Durante a guerra, o Lloyd, o governo brasileiro, enfim, o Lloyd, ele arrestou diversos navios alemães, basicamente alemães, né? Talvez italianos também, mas basicamente navios alemães. Esses navios eram 30 e poucos navios, eles operavam normalmente. Agora tu imagina navio alemão que começa a apresentar problema de manutenção, equipamento, reposição de peça. Então esses navios alemães começaram a dar muita manutenção. Então tu imagina navio construído fora do Brasil, como todos eram naquela época, mas navios que você não tinha aqui a reposição. Então você começou a gastar uma grana com a manutenção desses navios que foram arrestados na guerra. Uma coisa também que acabou interferindo muito também na queda do faturamento do Lloyd, era que os navios em geral, além desses arrestados, eram navios obsoletos, tá? Eram navios obsoletos, as linhas passaram a ser deficitárias, porque a gente começou, em vez de ter aquele esforço de guerra, começou a ter que voltar a fazer Rio Amazonas, sul do Brasil, quer dizer, fazer linhas deficitárias, e o preço do frete caiu. Por quê? Porque você voltou a ter a concorrência dos navios estrangeiros. Então a gente estava numa década de 20 cavernosíssima, e o Lloyd de novo na mão da iniciativa privada. Aí olha só, os anos 20 representaram um período de transição no Brasil, no mundo, mas no Brasil também. A gente experimentava uma industrialização, um início de uma industrialização, e meio que ainda dentro de um ciclo de produção de café e de produtos agrícolas, né? E a gente meio que migrava para uma industrialização. Então a gente estava meio que nesse limbo em termos de economia, de exportação, também era um momento difícil por esse aspecto. E aí, olha só, para culminar, veio a crise de 29, que arrasou o mundo, a queda da Bolsa de Nova York, que arrasou o mundo parou, 29 foi um desastre total na economia do mundo inteiro, e o Lloyd brasileiro se ferrou nessa crise de 29, então praticamente ele estava insolvente, tá, galera? Mas aí veio um fato novo, esse fato novo que a gente vai finalizar, um fato novo que eu digo dentro dessa linha do tempo do Lloyd. Aqui no Brasil, o que aconteceu em 1930? 1930 foi a Revolução e Getúlio Vargas tomou o poder no Brasil. E Getúlio Vargas era trabalhista, nacionalista, e ele entendia o Lloyd brasileiro como sendo vamos dizer assim, como sendo uma empresa estratégica para o desenvolvimento nacional.
Tá legal? Então o Lloyd, eu escrevi aqui, ó, o Lloyd tornou-se determinante para a integração nacional. Por quê? Porque com a entrada de Getúlio Vargas, ele entendia que a gente tinha que abarcar, a integração nacional seria feita através do Lloyd Brasileiro da Navegação. Então quando o Lloyd estava morto, ainda na mão da iniciativa privada, o governo de Getúlio Vargas resolveu dar uma força. Olha só, galera, eu li um montão de lugares que o governo de Getúlio Vargas, ele aboliu dívida, ele pagou dívida, cancelou dívida com o governo, ou seja, ele meio que foi ajeitando o Lloyd privado para poder assumir mais na frente. Ele viria a assumir, olha só, o almirante Graça Aranha é que, em nome do Estado, ele meio que foi um interventor. Então, ó, ele viria a se tornar uma empresa pública de novo, que na época se chamava Lloyd Brasileiro Patrimônio Nacional. Então, para ele se tornar patrimônio nacional em 1937, o governo Getúlio Vargas começou a perdoar a dívida do Lloyd, meio que quitar a dívida do Lloyd, trocar a dívida por prestação de serviço, e pegou o almirante Graça Aranha, que era um especialista nessa área, né? E pessoa de confiança do governo Getúlio Vargas, e colocou já em 1935 o almirante Graça Aranha para administrar o Lloyd e meio que preparar uma transição para 1937 o Lloyd ser novamente estatizado. Então, galera, 1937 marca a mudança de novo para o Lloyd como Lloyd Brasileiro Patrimônio Nacional. Tá bom? Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui. Lembrando para vocês que a gente já fez o vídeo número 1 e o vídeo número 2. E semana que vem a gente vai estar de volta aqui com o vídeo número 4. Tá legal? Então, muito obrigado aí pela presença de todos. Muito bacana, o retorno que eu tenho recebido tem sido muito legal. O pessoal tem dado um feedback super positivo. Tá legal? Muito obrigado mesmo aí, tá bom, galera? Então, a gente se encontra aqui na CCM. Uma boa semana para todos e boas águas, galera.